Na live de hoje eu vou te falar sobre 5 exames obrigatórios para todas as pessoas acima de 50 anos. E além disso, também vou te mostrar outros exames que devem ser pedidos especificamente por homens, por mulheres ou por pessoas que tenham alguma doença específica. E pessoal, esse vídeo aqui vai refletir a minha opinião, não necessariamente os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde. Mas vocês vão ver que tá tudo muito parecido no final das contas. Até mesmo porque eu não sou aquele médico que pede 1 milhão de exames, que pede um camalhaço de exames para a pessoa ter que tirar não sei quantos tubos, pede 100, 150 tipos de exame diferente, aí vem uma coisa alterada e muitas vezes o próprio médico que solicitou aquele exame não sabe nem o que fazer com aquele resultado. Isso aí acontece muito. Volta e meia, um amigo, uma amiga, um conhecido chega e fala comigo: João, olha aqui esse exame. Aí eu vejo lá, né? Um monte de exame, algumas coisas pouquinho alteradas. Aí eu falei, o que o médico que pediu esse exame disse dessa alteração aqui? Não, ele me mandou procurar o endocrinologista, por exemplo. Então, pessoal, só peço o exame se você souber avaliar o resultado daquele exame. E se souber, tomar alguma conduta a partir daquele resultado. Obviamente, nem que seja a indicação, a referência para outro profissional. Então, pessoal, vídeo muito importante. Deixe o seu like, porque assim o YouTube entende que o conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas, tá bom? Então, nossa meta aqui são 10 mil likes. 10 mil likes nesse vídeo aqui, pra gente pegar bastante visualização e a gente levar informação para as pessoas com mais de 50 anos. Então, já vai largando o dedo no seu like. Então, pessoal, vamos lá para a nossa lista, tá? E para fazer essa lista, para fazer essa seleção desses 5 exames, eu levei em consideração uma pessoa assintomática com mais de 50 anos. Então, é como se fosse um exame de rotina. Quais são os exames que uma pessoa com mais de 50 anos deveria pedir rotineiramente? E olha, o último desses 5 exames, eu tenho certeza absoluta que você não fez. Só que ele é fundamental e você não pode abrir mão desse exame, combinado? Nosso 5º exame é o básico do básico, que é o hemograma completo. É um exame de sangue básico que avalia a presença de anemia, avalia alguma alteração na série branca, alguma alteração na contagem de plaquetas, e por mais que ele não diagnostique muitas doenças, né, a única doença, a única síndrome que a gente consegue diagnosticar é uma anemia, ou uma leucopenia, ou alguma alteração das células do sangue, é só isso que a gente consegue diagnosticar. Mesmo assim, quando o hemograma vem alterado, a gente levanta a suspeita de outras doenças, como por exemplo, câncer, doença renal crônica, alguma doença que cause perda de sangue, como uma úlcera gástrica, por exemplo, alguma deficiência nutricional. Então a gente sabe que níveis baixos, deficiência de vitamina B12, pode causar anemia megaloblástica, quando as células do sangue ficam grandonas, né? Isso aí é indicativo de deficiência de vitamina B12. E os valores de referência do hemograma completo variam de acordo com os laboratórios. Então, vou trazer um exemplo aqui da minha mãe. A minha mãe, como a gente já conversou aqui em outra live, ela foi diagnosticada com um linfoma de Hodgkin, que é um tipo de câncer, e eu comecei a desconfiar de uma doença hematológica a partir do exame de sangue dela, a partir do hemograma completo dela, que veio com uma anemia e veio com uma leucocitose. Ou seja, era uma redução das células vermelhas e um aumento das células brancas. E eu, na minha cabeça, eu falei, isso aqui é coisa do hemato. Então, fomos pro hemato e aí o resto da história já contei aqui em outra live. Nosso 4º exame, obrigatório para quem tem mais de 50 anos, é o exame que a gente chama de função renal, que é um exame de sangue que avalia a ureia e também a creatinina. E esse exame ele dá informações sobre o funcionamento dos rins e são capazes de diagnosticar a doença renal crônica, que é uma doença silenciosa e que é consequência de outras doenças também silenciosas, como a pressão alta e também o diabetes. Então, pessoal, a ureia e a creatinina são muito importantes para quem tem mais de 50 anos, independente de ter pressão alta, independente de ter diabetes. Mas ainda assim, você precisa fazer ureia, creatinina, e aí o médico
o médico que estiver te assistindo, né, te acompanhando, ele vai calcular o seu clearance de creatinina e vai ver se você tem ou não doença renal crônica, tá? Nosso terceiro exame, e aí eu peço licença porque tem mais de um exame nesse terceiro exame que eu chamei de painel da síndrome metabólica. Por quê? A síndrome metabólica é uma doença muito comum que está associada aos hábitos de vida e que cursa com pressão alta, aumento da circunferência abdominal, resistência à insulina, consequentemente diabetes e também colesterol alto. Então eu juntei essas três variáveis, esses três campos a serem avaliados no que eu chamei do painel da síndrome metabólica. Então, o que a gente vai pedir no painel da síndrome metabólica? A glicemia em jejum e a hemoglobina glicada para a gente avaliar se a pessoa tem diabetes ou pré-diabetes, porque na maior parte dos casos a gente, com pequenos ajustes no estilo de vida, já consegue resolver o problema, caso a glicemia em jejum esteja alta ou caso a hemoglobina glicada esteja alta. E eu gosto de solicitar as duas porque muitas vezes a glicemia em jejum acaba falseando o resultado. Então é possível que a pessoa esteja com uma glicada mais alta e aí a em jejum, por algum motivo específico, esteja baixa. E a gente acaba não tendo essa valiosa informação. Porque a hemoglobina glicada, simplificando, ela é uma média da glicemia dos últimos 3 meses, tá? Então a gente não vê apenas um ponto na evolução da pessoa, a gente vê os 3 meses que se passaram. Para avaliar o colesterol, também os triglicerídeos, é interessante o que a gente chama de lipidograma, que vai ver colesterol total, HDL, LDL e também os triglicerídeos. Isso aí é importante para a gente avaliar a síndrome metabólica. Um outro exame, que não é de sangue, que é bem simples, é a aferição da pressão arterial. Então pessoas com mais de 50 anos se beneficiariam de, volta e meia, 2 vezes por ano, que seja, que meçam a pressão arterial, caso não seja hipertenso. Caso seja hipertenso, é interessante avaliar a pressão com maior frequência. E por último, aqui no nosso painel da síndrome metabólica, é interessante também o hepatograma, para a gente avaliar se há alguma alteração hepática. Por quê? Se a pessoa tem uma síndrome metabólica, possivelmente, e eu digo até que provavelmente, ela também pode ter algum grau de esteatose hepática, e isso aí é possível, é provável que apareça no exame de sangue. Pessoal, tá um calor danado aqui do Rio, tá? Não esquenta a cabeça não, tá muito quente aqui. E aí na tua cidade, como é que tá? Tá quente? Não tá? De onde você me assiste? Escreve aí agora nos comentários. Pessoal, segundo exame são as vitaminas, vitamina D e vitamina B12. A vitamina D, fundamental estar em níveis adequados por conta do metabolismo ósseo, por conta da saúde muscular. Então a gente tem que dosar a vitamina D. Isso é a minha opinião. Tem médico que não quer dosar a vitamina D. Eu acho interessante dosar a vitamina D e eu peço para todos os meus pacientes. Ok? E aí, uma vez essa vitamina D estando ok, nada se faz. Uma vez essa vitamina D estando baixa, a gente faz a reposição. E a outra vitamina que eu gosto de pedir é a vitamina B12. Por quê? Porque quando a pessoa vai ficando mais velha, aumenta-se o risco de uma doença, de uma síndrome chamada demência. E uma das causas reversíveis de demência é justamente a vitamina B12. Então eu gosto também de avaliar os níveis de B12 na pessoa, até mesmo porque cerca de 1/3 das pessoas do mundo inteiro tem deficiência de vitamina B12. Então é interessante a gente solicitar também, principalmente para aquelas pessoas que são vegetarianas, ok? Então a pessoa que é vegetariana, via de regra, ela precisa fazer a reposição da vitamina B12. Ó, chegou aqui no primeiro exame, aquele exame que eu falei que eu tenho certeza absoluta que você não fez. E ele deve ser feito por todas as pessoas. E aí vai variar a referência. Tem referência que diz que tem que ser feito por todas as pessoas acima de 45 anos. Tem referência que diz que precisa ser feito em todas as pessoas acima de 50 anos. De qualquer forma, se você tem mais de 50 anos, você deve fazer esse exame, ok? E esse exame é a colonoscopia. Exame chato de ser feito, que exige um preparo, e ele avalia o cólon, que é o nosso intestino grosso,
e também as porções finais do intestino delgado. E ele é feito com a introdução por via anal de um tubo com uma câmera acoplada e obtém imagens de alta qualidade e em tempo real do seu tubo digestivo, do seu intestino. E ele permite, além de poder ver o que está lá, ele também permite algumas intervenções. Então, por exemplo, uma vez com o tubo introduzido, é possível remover pólipos, coletar material de biópsia, fazer o tratamento de algumas lesões, né, cauterizar alguma lesão, por exemplo. Então tudo isso é possível com o colonoscópio. E esse exame, ele é feito com sedação, então geralmente tem um anestesiologista junto e também exige o preparo para a limpeza do intestino. E aí é uma dieta específica e também o uso de laxativos para a pessoa ir bastante ao banheiro e limpar bem o intestino para não ter nada no caminho do colonoscópio na hora que ele for introduzido. E quais são as doenças que podem ser diagnosticadas com a colonoscopia? Obviamente, seguida da análise histopatológica, da biópsia. Câncer coloretal, pólipos, doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn e retocolite ulcerativa, e até mesmo infecções bacterianas. Mas o nosso intuito principal da colonoscopia para pessoas com mais de 50 anos é justamente o rastreio do câncer coloretal, do câncer de intestino. E é por esse motivo que todas as pessoas, a partir dos 45 e 50 anos, devem fazer a colonoscopia de 10 em 10 anos, ou se houver alguma lesão, seguir a orientação do médico. Porque se tiver alguma lesão, é possível que o médico queira acompanhar com uma frequência mais curta, com uma frequência menor, e não no intervalo tão grande como o intervalo de 10 anos. Uma exceção a essa regra, a partir dos 45 e 50 anos, é justamente se você tem na sua família um parente de primeiro grau, e aí no caso é pai ou mãe, que tenha tido câncer coloretal. Então, nesses casos, para fazer a colonoscopia com 40 anos de idade ou 10 anos antes da data do diagnóstico do parente. Ok, pessoal? Então, repassando aqui os nossos exames. Colonoscopia, as vitaminas D e vitamina B12, o painel da síndrome metabólica para avaliar a pressão arterial, para avaliar os lipídios, né, o lipidograma e também o diabetes. Quarto, a função renal e quinto também o hemograma completo básico. Agora, como eu te prometi, eu vou falar de outros exames que devem ser pedidos caso a caso. TSH eu gosto de pedir sempre também, que é para avaliar a tireoide. Então eu gosto de pedir o TSH, assim como a deficiência de vitamina B12. O hipotireoidismo também é uma causa reversível de demência. Então se a pessoa é mais idosa, se a pessoa está se esquecendo muito, trocando as palavras, mudando o comportamento, se você acha que está com demência senil ou acha que está com Alzheimer, a gente tem que excluir 3 doenças. A gente tem que excluir depressão, deficiência de vitamina B12 e também hipotireoidismo. Essas 3 doenças são causas reversíveis de demência, tá bom? Outro exame que eu gosto sempre de pedir também é a proteína C reativa, que é um marcador inflamatório. Também gosto de pedir a homocisteína, que avalia o risco cardiovascular. E se for homem, acima de 40 anos, eu também vou pedir o PSA livre e total para avaliar a próstata. E vou não recomendar, mas vou levantar a hipótese de fazer o exame de toque também, caso seja da vontade do paciente e também do médico que o acompanha. E para as mulheres, aí é interessante fazer a mamografia também a partir dos 40, 45 anos, 50 anos. Isso aí vai variar de acordo com a referência. E aí, pessoal, mais exames, além desses aqui que eu estou pedindo, isso aí vai depender muito das queixas e também das comorbidades das pessoas. Quais são as outras doenças que a pessoa tem? Então, um exemplo, se a pessoa tem pressão alta, o que eu vou pedir também com alguma frequência? Não de 6 em 6 meses, mas pelo menos todos os anos. Vamos pedir um eletrocardiograma, vamos pedir um teste ergométrico, né, que é o teste de esforço na esteira, e também o ecocardiograma transtorácico, que é o ultrassom do coração. E aqui são só alguns exemplos de exames relacionados a um paciente com
pressão alta, ok? Se a pessoa tiver diabetes, se a pessoa for obesa, se a pessoa tiver alguma outra doença, se ela tiver um hipertireoidismo ou um hipotireoidismo, os exames vão modificar. E ó, faz tempo que você não faz seus exames? Não tem um médico para pedir um check-up, para pedir seus novos exames? Faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição e ganhe 30 dias grátis de Rio Saúde para você solicitar, para o médico solicitar aqueles exames que você não fez e que você precisa fazer. Após os 30 dias, apenas R$19,90. Mas ó, não tem nenhum compromisso aqui não, tá bom? Clica aí, faz a sua assinatura. Se você não gostar, se você não quiser continuar, é só cancelar ao final de um mês, que aí nada será cobrado para você, tá bom? Então ó, clica agora aí no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e faça o seu check-up, obviamente, se o médico julgar necessário no seu caso, tá bom? Pessoal, vou ver aqui o nosso chat. Bom dia para Eliana Alves, bom dia para Sueliane Araújo, bom dia para Elizabeth Novaes e também para Adair Almeida de Belo Horizonte. Socorro Almeida, por favor, seja objetivo. Temos pouco tempo em intervalos normalmente. Objetividade. Socorro, um beijo. Se tá demorando, bota 2 vezes, ó. Bota 2 vezes o vídeo, que aí ele vai 2 vezes mais rápido e você perde metade do seu tempo. Olha que maravilha. Coloca 2 vezes o vídeo que vai rapidinho aí pra você. Abraço para Maria Torres. Adair falando que precisa operar o fêmur. Adair, olha, se tiver que operar, tem que operar. Não tem jeito. Um abraço para o meu amigo Felipe Alves, que já compartilhou esse vídeo. E você, já compartilhou? Pessoal, compartilhe esse vídeo. Compartilhar saúde é um ato de amor. Então manda esse vídeo para todas as pessoas com mais de 50 anos que você conhece. Eu tenho certeza absoluta que você tem um grupo no WhatsApp cheio de gente com mais de 50 anos. Então, ó, manda esse vídeo para esse grupo, porque eles vão se beneficiar muito dessas informações. A gente vai prevenir muitas doenças aqui quando essa informação alcançar mais gente. Um abraço para Sueli Barbosa, para o Orlando Sattler de Itaperuna. Um abraço também para Alice Silva do Paraná, que lá tá chovendo. Pô, aqui tá um calor. Um abraço também para Ângela Maria de São Paulo, clima agradável. Um abraço para José Ferreira de Souza, na Paraíba, e para Irene Maria Santos. Pessoal, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção. Um abraço para Dora Amaro, que está em Boa Vista, Roraima. Imagino que aí seja sempre quente, Dora. Aí é sempre quente. Então, pessoal, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção. Assista esses 2 vídeos que eu separei especificamente para você. Esse aqui sobre um suplemento / medicamento que pode ajudar a reduzir a pressão, controlar a ansiedade, dores e sono. E esse aqui sobre uma bebida que pode reduzir o açúcar no seu sangue. Um abraço para Maria Lúcia, de Piacatu, São Paulo. E um beijo para todos vocês. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.